Nós começamos o Linha de Frente tratando de um assunto que ainda é muito caro para parte da população mundial. Aqui no Brasil, então, é algo que ainda precisamos cada vez mais levantar discussões para que a igualdade possa ser conquistada de forma mais célere dentro do país. Falo da igualdade racial. Hoje, Dia da Consciência Negra, uma data que não é feriado, mas serve para muita gente parar para pensar bastante a respeito de como tem sido o nosso tratamento junto a uma das populações originárias do nosso país. A originária, nós sabemos, é a população indígena, mas a população negra tem hoje um dos maiores percentuais dentro do nosso país. Sobre este assunto relacionado à data e tudo que acontece em torno da nossa população preta, eu vou conversar com a advogada Caroline Caetano, que é presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, é isso? Exatamente. Da OAB Maranhão. Exatamente. Seja bem-vinda à TV Maranhense, ao Linha de Frente, boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui nesse programa, neste dia, para falar dessa temática que, como tu disseste, nos é tão cara, tão importante. E no dia de hoje nós somos convidados, não só a uma comemoração, porque em que pese aqui em São Luís, aqui no Maranhão, ainda não seja uma data feriado, já o é, em outros estados do Brasil. Inclusive, hoje pela manhã tentei fazer uma transação bancária e lá está o aviso. Por conta do feriado, essas transações só serão efetuadas amanhã, a partir das 10 horas. Então, assim, isso também fruto, de uma consciência racial, de um entendimento da importância, da relevância, de dar visibilidade às questões que envolvem discriminações, preconceito de raça, etnia e procedência nacional, e nos fazer o convite ao comprometimento efetivo com essa reparação histórica. Como tu disseste, nós temos aí a nossa população, os negros são maioria na nossa população, e nós temos esse povo sendo aí os iniciais da construção da sociedade. A que custo? Porque a gente tem essa diáspora, essa vinda dos africanos para cá, esse tráfico, essa escravização, esse sequestro das pessoas de seus territórios para virem ser mão de obra nessa nossa sociedade, sustentar o que vai ser o sistema econômico do Brasil durante mais de 3 séculos. E nós dialogamos no sentido de que tivemos 3 séculos dessa mão de obra sendo utilizada para sustentar e construir uma nação a custo de sangue, a custo de sangue dessas pessoas. E quando nós temos esse período de transição, que vai se chamar aí de abolição da escravidão, nós não temos políticas públicas. E é importante fazermos que isso nos chame a atenção. Em que sentido? Ainda hoje nós estamos falando de políticas públicas de reparação histórica, e inserção, inclusão dessas pessoas nas mais diversas áreas dos direitos fundamentais, acesso à educação, acesso a lazer, acesso a transporte, água. E aí tudo envolve dignidade da pessoa humana. Então, ainda hoje estamos trabalhando esses pontos, lidando com muitos casos de violência, casos de racismo, agressões físicas que envolvem racismo num contexto desportivo e cultural, racismo nas relações de trabalho. E precisamos falar disso, precisamos falar disso e nos questionar onde está o nosso compromisso, e aí não só do poder público. No poder público nós sabemos das obrigatoriedades que hoje a lei já impõe ao Estado. Existem muitas, Muitas, inclusive, A gente tem aí a lei de cotas, que é a ação afirmativa nesse sentido. Nós temos já outras leis que vão dizer que é necessário a inserção de percentual de cotas, por exemplo, para contratações, já envolvendo licitações, o mercado de trabalho, não só no acesso à educação, mas na permanência dessa população no mercado de trabalho. É necessário que seja contínuo. Então, e somado a isso, hoje nós já temos este movimento para a esfera privada. Então, nós já estamos aí vivenciando um momento que essa percepção, de alguma forma, esse comprometimento esse despertar vai chegando também na esfera privada, que envolve o nosso Estado, a nossa nação.
No que pese o fato de termos ainda várias leis sendo pensadas, né, sendo construídas para beneficiar justamente a população negra do nosso país como forma dessa reparação histórica. É importante que se diga isso, gente, porque quando eles vieram das nações originais, lá eles eram reis, eram senhores de propriedade, aqui no Brasil que foram escravizados. Mas no que pese todas essas leis que estão sendo elaboradas, que foram elaboradas, algumas já vigentes, outras esperando passarem pelas casas legislativas, serem votadas, outras esperando uma sanção ou uma promulgação, mas em que pese isso, até que ponto essa reparação tem sido alcançada? Até que ponto tem se conseguido fazer jus, né, à importância da população negra dentro do país? De fato, João, nós estamos ainda no engatinhar, né, nos primeiros passos. Como eu te coloquei inicialmente na minha fala, nós tivemos aí mais de 3 séculos dessa população escravizada no nosso país. Nós temos nem 100 anos ainda, né? Por assim dizer, pouco mais de 100 anos, na verdade, de que tivemos a abolição no papel, né? A abolição dessa escravidão, de dizer que encerrou o período de escravidão no Brasil. E nós sabemos que isso ainda continuou ali na burla da lei por algum tempo acontecendo, até que venha a ser erradicada essa autorização no Brasil, né? Proibida no Brasil a escravidão de pessoas negras. E aí nós precisamos nos atentar que, por muito tempo, essas leis, inclusive, proibiam as pessoas negras de ter acesso à educação, acesso às terras, negavam a sua cidadania e a sua existência. Então, se nós temos pouco mais de 100 anos, num paralelo a 3 séculos, né, mais de 3 séculos dessas pessoas sendo escravizadas, vejamos que se implementa no Brasil o racismo estrutural, que aí invade a institucionalização, né? As nossas estruturas, né? Nós somos forjados, a nossa base é escravocrata, então é uma base que nega esse outro, né? Nega à população negra quaisquer direitos. E nós estamos com elementos ainda, poucos elementos, buscando essa reparação, né? Olhando para trás para cuidar desse nosso presente, semear aqui no presente essa inserção e a dificuldade para que no futuro, e aí esperamos que no futuro próximo, nós tenhamos, por exemplo, uma equiparação de lideranças negras no nosso país. Hoje, os dados, as estatísticas nos mostram que não é a realidade, que pessoas negras sejam a maioria da população. Isso não é proporcional nos espaços, né? Não é proporcional no judiciário. Nós temos aí esse censo dizendo que esta população não está no judiciário, né? Não está inserida nas camadas da sociedade nesse sentido de subsistência. Mas quando nós temos dados de violência, dados de morte, dados de vulnerabilidade, dados de assédio sexual, a gente tem vivenciado ao longo desse semestre os dados do relatório anual de segurança pública, no qual a gente vai verificar que as mulheres negras são, né, desse número de mulheres que sofrem violência sexual, de gênero e físico, estão ali as mulheres negras. Então, nós temos neste dado, né, de morte, de encarceramento, a população negra sendo maioria, ou seja, a representação sendo proporcional, mas quando é nesses espaços de valorização de vida, de uma vida digna das pessoas, isso não acontece da mesma forma. E isso traz para a gente a reflexão das amarras, né, do racismo, que são muito presentes, né? Nós estamos ainda muito inseridos nesse contexto de racismo e discriminação e reprodução desse sistema, em que pese nós já tenhamos mecanismos. E aí é importante dizer, não chegamos aonde gostaríamos, mas isso já tem tido impacto, porque nós já temos, né, pessoas que acessaram as universidades públicas, acessaram a partir das ações afirmativas, já trazendo transformação ali no seu contexto, no seu ambiente laboral, né, no seu ambiente de atuação na sociedade, inclusive
a partir de uma pessoa daquela família, né, muitas vezes assim, que a mãe é o sustentáculo, a mulher negra, salvando, por assim dizer, né, edificando e transformando a vida de toda uma família, que não vai ser só aquela pessoa, né, vai ser toda a família com ela que resgata, né, a sua dignidade. Quando tu falas que a abolição está basicamente no papel, a gente pode se referir a isso como exemplo, os casos em relação, por exemplo, à educação, o fato da criança negra, o jovem negro, da creche até a universidade, não receber o tratamento igual de todos, na saúde, o paciente negro não receber a mesma atenção igualitária, né? O fato de um cliente negro ser deixado para ser atendido depois de todos os outros clientes, fora tantos exemplos que eu poderia citar aqui, que se fosse citar, passaria a tarde citando. E isso tudo engloba isso, o fato de não ter saído do papel? Exatamente. A gente vivencia nesse sentido, até outros dias as pessoas conversavam, sobre agressões a pessoas negras, a funcionários. Teve aí uma polêmica, né, de motoboys, entregadores de comida e outras pessoas em que são agredidas, né, porque não se submetem à autoridade daquela pessoa. Isso é um reflexo do que era escravidão. Era a pessoa não ter direito sobre a sua vida, não ter direito de dizer ou não ter o direito de uma boa alimentação, de uma boa dormida, de horas regularizadas de trabalho, de um salário digno. E hoje nós temos vivenciado essa repercussão, né? E como não dizer que não se assemelha? Tá, eu não tinha direito a uma boa moradia, não tinha direito à alimentação. E hoje? Mesmo com todas as leis que proíbem, que dizem que nós temos que erradicar toda forma de discriminação, a Constituição dizendo que, né, temos que ser iguais, né, todos iguais perante a lei, nas condições de existência. E quando isso acontece, nós estamos diante, tá, mas essa vida continua sendo negada a essa pessoa, né? Essas garantias continuam muito ausentes para essa população. E aí, quando a gente fala na falsa abolição, por quê? Porque naquele momento, na história, nós tínhamos leis, e aí quando a gente fala que foi institucionalizado, porque no Brasil a gente tinha leis dizendo escravizados e pessoas recém-libertas ou libertas, pessoas negras, não terão acesso à educação, não terão acesso a terras. E quando você assina uma lei dizendo que daqui para frente no Brasil não vai ter mais escravidão e você não traz toda uma construção de uma política pública e de inserção desta população negra que ali estava no mercado de trabalho, na sociedade, num sistema educacional, onde nós estamos as colocando? E aí veja que a nossa primeira Constituição Democrática de Direito vai ser em 1988, 100 anos depois da falsa abolição, e aí dizendo efetivamente que todos devem ser iguais, que o racismo é crime, né? Então, assim, veja que nós tivemos 3 séculos de legitimação, de institucionalização dessa discriminação e alijamento desta população, e passamos 100 para termos uma Constituição para dizer que todos são iguais perante a lei, todos têm acesso à educação, ao trabalho digno e que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Veja quanto que isso nos diz, né? Porque se eu precisei, 100 anos depois, dizer que o racismo era crime, é porque isso se mantinha, né? Essa escravização se mantinha ainda naquele contexto, mesmo com uma lei dizendo que tinha sido abolida. E aí nós vamos, depois da nossa Constituição, já muitos anos depois, trabalhar leis de cotas, né? Que esse ano passado fez 20 anos e hoje nós temos a nova lei de cotas, que vem mudar, assim, algumas coisas, algumas inserções, mas para dizer que é sim necessário essa política em que nós entendemos que vai ser transitória, mas essa transitoriedade ainda não é dispensável neste momento, né? Esse mecanismo, essa ação afirmativa ainda é urgente e necessária na nossa sociedade. Estou aqui no Linha de Frente conversando hoje com a advogada Caroline Caetano, que é presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB Maranhão. Do ano passado para cá, nós temos visto de forma muito intensa, praticamente todas as semanas, sai na televisão, caso que é bem simbólico, mas é bem real,
do racismo que o Vini Júnior sofre na Espanha a cada jogo do Real Madrid, com a torcida das equipes adversárias, colocando bem as claras, imitando macacos, né, falando termos racistas, ofensas, pejorativos, né? Fazendo ofensas ao Vinícius Júnior. Isso que acontece lá, trazendo a realidade para o Brasil, quando a gente trata o racismo aqui, o racismo dentro do Brasil ainda seria um comportamento europeu, tendo em vista esse caso que acontece lá, ou é algo que já se tornou naturalizado mesmo por aqui? Entenda, de fato nós precisamos ter essa percepção de que é um impacto da colonização. Sim. Esse é o impacto da colonização. E aí a gente precisa fazer essa avaliação com esses olhos fincados, nossos olhos e atenção fincados nesse contexto histórico. A gente vem dessa escravização, traz as pessoas para serem essa mão de obra com um tratamento desumano, né? Como eu coloquei, a custo de sangue. O nosso solo todo tem sangue dessa população que construiu as nossas bases, foi quem sustentou a economia brasileira durante muito tempo. E ainda permanecemos com esse conceito da eugenia, né, da limpeza racial, porque isso foi institucionalizado, foi cientificamente institucionalizado no nosso país, né, pelos nossos cientistas médicos, quando você falava da questão do tratamento nos hospitais. Nós temos hoje já, e aí assim, quando eu falo, eu digo, nós fazemos essas afirmativas, e assim, sem sombra de dúvida, porque são tratados em números. É estatístico, né? Foi uma estatística levantada pelo IBGE, é estatística levantada pelos conselhos, e existem dados de que as mulheres negras hoje são as que menos recebem anestesia durante os seus procedimentos cirúrgicos, durante o seu parto, porque um estudo científico no Brasil apresentou a informação de que as mulheres eram mais resistentes à dor. Mas, ora, veja onde foi pautado esse estudo científico. Mulheres escravizadas, colocadas em laboratórios para serem testadas. Elas não tinham opção. Como que você afirma que a mulher é mais resistente se naquela época nós não tínhamos uma mulher branca sendo testada? Né? Então, veja que tem um impacto europeu, porque foi quem nos colonizou, e isso fica, porque nós somos forjados, fincados nessa estrutura, nessa percepção de quem é melhor, de poder, de hierarquia, de liderança. E isso é lamentável, é desesperador quando a gente vê que esses resultados, aquilo que aconteceu há anos atrás, ainda repercute aqui nessas situações. Numa negação de uma anestesia a uma mulher negra, num jogador de futebol negro que é muito bem sucedido, e aí tem esse caso que tem visibilidade, mas a gente passou por isso aqui no Maranhão, em jogos escolares. Então, assim, a pessoa é muito boa, e onde que o outro vai atacá-la? Características físicas, vai feri-la, né? Vai negar, como eu falei, vai negar a existência do outro. A gente, né, quando eu digo a gente, só aquelas pessoas que têm uma certa consciência da importância que cada pessoa, independente da sua cor, tem no meio social, fica muito feliz quando sabe que um jovem negro, ou até mesmo um senhor negro, acessou a universidade, conseguiu, enfim, se tornar um bacharel em Direito e depois, com a sua OAB, se tornar um advogado, conseguiu se tornar um médico, se tornar um engenheiro. A gente fica muito feliz com isso, mas a gente pode dizer também que lá no fundo fica um pouquinho, digamos assim, de angústia, porque a gente não deveria tratar dessa forma se houvesse um tratamento igualitário. Eu espero que tenha me feito entender na pergunta. Existe isso? Nós estamos em desconstrução. E toda a desconstrução, você mudar aquilo que está posto, causa desconforto, causa
reflexões, né? Mas deveria ser assim. Mas nesse momento, para nós não há outra alternativa. Não é uma benesse, não é uma concessão, né? Nós temos muitos debates da meritocracia, né? Todos podem alcançar. Tá, se todos estivessem nas mesmas condições, e aí, como dizer, a química e a física, né? A fisicoquímica explica. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, as informações, os dados são os mesmos. Na sociedade, nas relações sociais e interpessoais, também é. Se você mora em um bairro, em um local que você não tem acesso a transporte público, e o outro tem o seu carro próprio, o deslocamento dele a qualquer prestação de serviço vai ser muito mais ágil e efetivo do que o seu, que vai estar num local onde você vai ter que fazer um deslocamento, vamos lá, de barco, de um carro traçado, para chegar no local onde tem um transporte público, para eu ter acesso à educação, que é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, eu não tenho como dizer que nós todos temos as mesmas condições de vencer na vida. Não é real, porque a nós não foi dado as mesmas condições de acesso. E aí, quando a gente não deveria ficar feliz, deveríamos sim. Porque a partir desses mecanismos, dessas políticas e ações afirmativas, essas pessoas chegam. Porque nós sabemos que se não fosse, elas não chegariam. Quando a gente diz assim, mas fulana, a gente passou muito, assim, pode ter um conhecido, mas fulano é juiz, tá bom. Ele é um juiz num contexto de 100, 200 brancos. Que tipo de acesso igualitário é esse quando a gente fala de uma população negra de mais de 50% e no Maranhão muito mais de 60%? Certo. Já encaminhando aqui para o encerramento dessa nossa conversa, está muito proveitosa. A gente poderia, inclusive, eu acho que abordar o assunto por praticamente a hora toda do programa, sim, que renderia bastante. Mas queria falar agora, falando justamente sobre essa questão de políticas públicas, e sabe, por exemplo, que o acesso à universidade, né, a universidade pública, existem a questão das cotas. Vez por outra, aparece algum caso de pessoa sendo questionada por ter burlado a lei de cotas. Porque a pessoa é branca, a pessoa não tem nenhuma... no geral, quando diz assim, a pele da pessoa é branca. Mas aí vai se analisar, em alguns casos, lógico, a pessoa tem na sua família origem pessoas negras, né? Quando acontece esse tipo de coisa, o que acaba influenciando mesmo? É a questão consanguínea ou somente analisando a cor da pele? Porque é uma dúvida que ainda existe na cabeça de muita gente. Então, não é a análise da cor da pele, né? Para esses dados da garantia das cotas raciais, nós abordamos, né, o nosso parâmetro é o fenótipo, né? É o que você vê. Então, e aí, assim, inclusive nós não falamos mais hoje da gente pontuar o quanto, por exemplo, eu sou mais clara ou mais escura do que outra. A gente não faz essa métrica porque retornamos cientificamente. A gente teve as teorias, né, de que, e aí a gente traz Lombroso, né, nós do direito, sociologia, que foi quem trouxe parâmetros de quem era o delinquente, né, e aí trazia características de pessoas negras. Então, era, né, aqui as marcas do rosto, o nariz, os lábios, mãos. Ele trouxe essa metrificação e isso nos atravessa de uma maneira violenta até hoje, porque tal qual os médicos que fizeram experimentos em mulheres negras para dizer que elas resistiam mais à dor, Lombroso tem essa influência para o direito penal, de trazer requisitos físicos de que uma pessoa estava predestinada à delinquência. Então, hoje, inclusive, nós não fazemos esses apontamentos para dizer fulano é mais negro porque cumpre, tipo assim, como se fosse um checklist, não sei se me faço entender. Sim, sim. Né? Então, nós usamos esse parâmetro do contexto. E aí, hoje, nós temos comissões de heteroidentificação. A UFMA conta com um corpo de professores e profissionais nesta comissão que aí submete esses candidatos ao que a gente chama de entrevista, que é
essa entrevista com esta comissão para validar ou não essa autodeclaração. Cada um de nós pode se autodeclarar como quiser. Mas para fins de ter acesso a cotas raciais e quaisquer cotas, a gente precisa dizer que no Brasil nós não temos uma lei de cotas raciais, sabe? A nossa lei é de cotas. Então, ela vai ter cotas para pessoas com deficiência, para pessoas hipossuficientes e cotas raciais. Então, assim, era um contexto geral de cotas. Então, nós temos essa avaliação, né, de quem que tem acesso à cota, porque cumpre aqueles requisitos. No caso das cotas raciais, é o critério fenotípico, não é o meu critério de ascendência, porque nós temos que ter em mente que uma pessoa branca, uma pessoa que tenha pais negros, mas que nasceu branca, ela não vai sofrer os mesmos desafios raciais que os pais dela. Os tios que são negros, né? Então, é sobre essa ótica. Nós estamos aqui fazendo reparação histórica a pessoas que, por conta de características físicas, não têm acesso às políticas públicas, são violentadas diariamente. Por que o Vini Júnior, e aí eu vou trazer esse exemplo porque você trouxe, mas a gente evita muito estar falando dos casos específicos da gente, mas no caso dele, porque a gente tem conhecimento amplo. O que é, única e exclusivamente, que o submete a casos de violência e discriminação? Se ele é tão bom, tão talentoso, tem tantas ações em prol, inclusive, né, de reparação no país e no mundo, o que ele tem que o desonere? Nada. Entende? Então, é essa reflexão. É a partir das características físicas que a pessoa quer ofender e aí ela bebe em que fonte? Naquilo que disseram para ela. Que pessoas negras não são seres humanos, que pessoas negras não têm direitos, que pessoas negras são objetos. E aí hoje a gente, inclusive, faz reconstrução, inclusive de nomes, palavras que nós usávamos. Eu falo sempre do que é mais conhecido, que é a história do criado mudo. Você diz, mas é só um nome, a gente vai mudar o português. Não é para mudar o português, mas nós precisamos ter a consciência racial de que o nosso vocabulário está permeado de práticas racistas e que continuarão sendo ofensivas se nós não revermos, revisitarmos, né, e alterarmos essas questões. Certo. Doutora Carolina, queria lhe agradecer pela presença, conversar conosco sobre o assunto que ainda é tão caro para a sociedade, seja aquelas pessoas que são atingidas pelo racismo, sejam aquelas que cometem o racismo. Porque essas pessoas, de alguma forma, elas acabam também pagando caro por uma falta de educação. Possivelmente, muitas das vezes, é por falta de educação que faltou para essas pessoas. Vai por outras vertentes também, mas vai muito por isso. Queria lhe agradecer a presença aqui e tratar sobre este assunto conosco. Obrigado. Eu é que agradeço, né, ao espaço para falarmos e convido que a gente continue trabalhando isso, né, no meio da imprensa, no meio da educação. E convido, e aqui não fazendo propaganda, mas assim, convido a todos vocês, né, que nos ouvem, nos assistem, a participar da nossa programação da consciência negra. No Maranhão a gente tem tido ações do município, do estado. Dia 30 vamos ter uma inauguração de um monumento à diáspora africana lá na Praça das Mercedes com um show, né? Nós estamos recebendo um sacerdote nigeriano, Idou Akiruli, que já está conosco aí no mês, fez um show nesse final de semana e vai estar no dia 30 nessa programação da inauguração deste monumento. É uma pessoa que vem trazer ensinamentos, né, dessa vivência de África, e vai fazer um show com tambores e assim. Eu convido a vocês a experienciarem, mas também a viverem não só esses dados que a gente fala de violências, mas essa festa, de fato, essa celebração. A população negra tem muita coisa boa, né, para entregar. Nós temos muito isso, nós temos que dar essa de olhar também. Então, convido a estarem presentes. É a população mais festeira do mundo, né? Olha aí, mais alegre do mundo. Mais alegre do mundo. Tá certo. Conversei então aqui no Linha de Frente com a doutora Carolina Caetano, que é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Maranhão.